As câmaras municipais representam o principal lugar de deliberação política e representação do poder local desde a época da colonização portuguesa. Elas constituíram o primeiro núcleo de exercício político do Brasil. Durante o Estado Novo, entre 1937 e 1945, os parlamentos são fechados e o poder legislativo dos municípios é extinto. Com a restauração da democracia em 1945, o Senado, a Câmara Federal e as Assembleias Legislativas são reabertos. E em 1946, com uma nova Constituição, as câmaras municipais começam a tomar a forma que possuem hoje. Neste documentário de Memórias da Cidade, confira como foi esse período e os impactos na Câmara Municipal de Campinas após o golpe de Estado de Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937 até a efetiva reabertura do Legislativo Campineiro em 1948, após a retomada do regime democrático. É importante relembrar mesmo que o movimento revolucionário de 30, o movimento que gerou a queda da primeira Constituição Republicana Brasileira de 1891, esse movimento foi chefiado pelo ex-presidente Getúlio Vargas, que em um ato revolucionário, comandado por tenentes, destituiu o presidente eleito, então, Washington Luiz. Este movimento foi caracterizado pelo primeiro fechamento das câmaras municipais e, nessa revolução, gerou-se uma insatisfação geral entre os Estados Federados, que se chamou também de Movimento Constitucionalista, de 32. Houve uma revolta no estado de São Paulo que demandou a criação de uma nova constituinte, de uma nova Constituição que foi instaurada de forma bastante única no Brasil em 33. A Segunda Guerra Mundial, com um massacre muito grande de pessoas ocorrendo na Europa como um todo, uma polarização muito grande entre potências mundiais do eixo e da aliança, e também uma radicalização ideológica, com pessoas se alinhando ou em relação ao socialismo, comunismo soviético, ou então em relação ao capitalismo norte-americano, antecipando já a movimentação que criaria a Guerra Fria anos depois. Neste todo contexto, o presidente Getúlio Vargas tentou de alguma forma se alinhar ao eixo e também de forma contrária aos Estados Unidos da América, criando relações e concessões recíprocas, entrando na guerra junto com os aliados, em colaboração aos aliados, mas também fazendo concessões integralistas, concessões em relação à forma de pensar e à forma de governo do eixo comandado pela Alemanha e a Itália. Um Estado ditatorial que gerou campos de concentração, perseguição de opositores políticos, prisões sumárias e tudo isso sobre a égide da Constituição chamada Polaca, a Constituição de 1937. Não existia democracia de forma alguma. O que existia era a perseguição, o que existia era o medo,
o que existia era todo tipo de arbitrarismo e arbitrariedades realizadas pelo Poder Executivo sem nenhum tipo de controle. Nenhum tipo de controle do Poder Legislativo, nenhum tipo de controle do Poder Judiciário e nenhum tipo de remédio constitucional. Porque, veja, a Constituição de 37 é uma Constituição que existe no papel, existiu no papel, mas ela não teve e não teria, de nenhuma forma, nenhuma aplicabilidade prática. Ela não gerava direitos, não gerava garantias para as pessoas de nenhuma forma. Mesmo que ela previsse e continha realmente previsões de garantias individuais, isso nunca foi aplicado na prática. Por quê? O governo central, ele ao mesmo tempo dissolveu as câmaras federais, assumiu a função de governos estaduais e municipais com as dissoluções das assembleias legislativas e também assumiu o poder de se sobrepor às decisões do judiciário, em que toda decisão do Supremo Tribunal Federal era passível de sobreposição em relação ao governo por meio de decisão única do governo federal, do governo do ditador Getúlio Vargas. Tudo começou, no ano de 1936, já dentro de todo esse contexto de radicalização, com afirmações variadas sobre uma possível e imaginada intervenção soviética dentro do Estado brasileiro. Isso foi chamado de o Plano Cohen, que foi propagado dentro das mídias e jornais do Brasil de forma muito massiva. Dentro de todo esse contexto, o presidente da República, ele assumiu poderes executivos com a assunção de poderes para modificar a Constituição, primeiro. Segundo, com a assunção de poderes para substituição dos governos estaduais. E terceiro, com o poder de dissolução das próprias assembleias legislativa federal, estadual e municipais. Em função da Constituição de 1934 e outras legislações que vão surgindo, em 1936 nós temos uma reabertura da Câmara Municipal com um mandato que, segundo o registro que nós temos no livro de atas, se almejava que durasse até 1939. O fechamento da Câmara em 37 é um evento muito interessante até para pensarmos um pouco de história, porque nós estamos olhando em retrospecto esse acontecimento. Nós sabemos que em 1937 houve uma nova Constituição elaborada pelo governo do Vargas que fechou os legislativos no país e concentrou o poder nas mãos do Getúlio Vargas. Mas essa é uma informação que nós temos agora, se nós observarmos a documentação do período, a documentação que nós conhecemos e pudemos estudar até o momento, não há nessa documentação, ao menos nas atas, uma indicação de por exemplo, algum evento especial que ocorresse na última sessão da Câmara antes do seu fechamento que indicasse um preparativo, um conhecimento ou ao menos uma discussão do que viria a acontecer poucos dias depois da realização dessa sessão. E ela não traz a assinatura dos vereadores que teriam participado daquela sessão. Ela termina com a pessoa que se secretariou dizendo que lavrou a ata com o nome ali e sem assinatura, marcando, agora podemos ver, essa interrupção dessa maneira. Os parlamentos representavam e sempre representam um perigo político, porque a representação política ela é essencialmente, naturalmente ideológica. A política gera oposições, a política gera debates e formas de contenção do poder.
Em um contexto de radicalização e assunção de poderes absolutos pelo chefe do executivo, todo tipo de oposição política é vista como uma oposição de um inimigo existencial e de um inimigo que tenta, de alguma forma, conter o poder que está sendo criado e elaborado, de alguma forma, pelo poder executivo. O que acontece e o que aconteceu dentro do Estado brasileiro não é muito diferente, na verdade é muito similar ao que aconteceu, por exemplo, com a Constituição de Weimar de 1919, que foi uma Constituição muito bem intencionada em sua criação, que previa representação política de grupos ideológicos variados, mas que, de alguma forma, gerou uma oposição política crescente, e essa oposição política crescente foi vista pelo ditador, aqui e lá, como uma forma de perigo para o seu próprio poder. Questões cotidianas de atribuições da Câmara e de problemas da cidade, despacho de questões, mas, assim, salvo alguma coisa ali que, pelo contexto, a gente pesquisando ainda não tenha conseguido perceber, não se faz uma menção direta, ao menos nas atas, de questões que tivessem a ver com a Constituição que, salvo engano, data de 2 dias depois da realização dessa sessão. Descobrimos no arquivo um documento que foi protocolado, né, que é uma aposta entre 2 funcionários sobre se haveria eleições aquele ano, né? Não era uma aposta se haveria um golpe de Estado, mas a aposta que não haveria eleições ou haveria eleições presidenciais, né, em 37. E foi apostado uma caixa de cerveja, né? E evidentemente que um dos dois saiu ganhando aí, embora o Brasil possivelmente tenha saído perdendo, né, nessa história. Na verdade, o golpe do Estado Novo, né, em 37, final de 37, ele dá seguimento, na verdade, a uma política que só teve um pequeno intervalo durante a vigência da Constituição de 34, né, em que as câmaras municipais voltaram a funcionar, sendo que elas tinham sido extintas em 1930, né. Essa extinção, por que o governo foi um dos primeiros atos do governo provisório? Porque as câmaras, elas eram uma peça fundamental do funcionamento da República Velha, né? Fazia parte do esquema, do sistema de poder. Então, a partir do momento que se deixava de existir as câmaras, né? Quer dizer, o governo passava para a mão do prefeito, que nesse caso já desde 30 era nomeado, né, pelo interventor do estado, de cada estado, e aqui em São Paulo os interventores do estado de São Paulo. E em 37 volta-se esse esquema, né? Volta-se esse esquema, até esse esquema de que o governo passa a se concentrar nas figuras do prefeito, né? E os prefeitos são nomeados pelos interventores ou governadores estaduais, como queira chamar, e respondem não só ao governador, mas existe um órgão, né, criado já em 31, se não me falha a memória, um departamento de administração municipal aqui em São Paulo. Isso é geral, em todos os estados, né, que depois, cujo nome é alterado para Departamento das Municipalidades. Então, se você observar os relatórios de governo, né, dos prefeitos de 37 até o final do Estado Novo, 45, eles fazem um relatório, né, do anual a ser encaminhado para o Departamento de Municipalidades, ou seja, prestavam contas não para os seus pares, enfim, para a sociedade campineira, mas para a administração do Estado de São Paulo, né? Governada por um interventor nomeado pelo presidente da República. O presidente da República era, em última instância, quem decidia sobre qualquer coisa a respeito de um município, de qualquer município. Ele podia decidir quem era o prefeito, o orçamento do município, enfim. Na verdade, não chegava a ele, porque, via de regra, isso se resolvia a nível dos departamentos de municipalidades,
dos estados. Aqui em São Paulo, se via de regra, se resolvia aí, pelo menos o que a gente conhece um pouco na literatura do período. Eventualmente, quer dizer, o departamento de municipalidades passava para o governador, que era o delegado do presidente da República, e se resolvia essas situações, né? Mas, em última instância, pela Constituição, né, do Estado Novo, o presidente da República podia tudo sobre o município, podia decidir qualquer coisa. Aí em termos de acordo político, né? Então aí o governador é que decide, né? Acaba, em última instância, decidindo quem governa a cidade. E o que acontece? Todos os poderes que anteriormente estava distribuído entre Câmara e Prefeito passa a se concentrar na figura do Prefeito, ou seja, ele também funciona como poder legislativo local. Então, assim, ele tem uma concentração de poderes que só não é maior porque ele deve obediência às instâncias superiores, quer dizer, ele tem acordos, enfim, tem todo um ritual administrativo a cumprir. A maior parte das áreas de plantação de café são extintas na cidade, então se imagine a quantidade, né, de terras que passam a ser disponíveis para outras finalidades, para expansão urbana ou para outras culturas, né? Então você tem uma extinção massiva da cultura de café. Com isso, evidentemente, né, os ricos, né, os proprietários aí têm um certo abalo do ponto de vista da sua dominação na cidade, né? Do ponto de vista dos seus desejos de como eles querem a cidade. Então, dando espaço até para uma visão mais urbanizadora, mais industrializadora da cidade, que é, de modo geral, esse período, né, a tônica, digamos assim, do governo do Getúlio, sobretudo nesse período do Estado Novo. O direcionamento de Campinas é para, né, uma urbanização, para um foco de um desenvolvimento urbano mesmo, mais urbano da cidade do que rural, né, porque ainda ela era uma cidade dominada pela cafeicultura, basicamente, até meados da década de 30, né? Os municípios deixaram de ter autonomia, deixaram de ter função própria e simplesmente executavam os comandos, as decisões, as determinações do governo central. Nesse caso, portanto, o que a gente tinha era uma sobreposição do governo central sobre todas as funções federais, seja em âmbito estadual ou seja em âmbito municipal. A única função que cabia, portanto, aos prefeitos ou aos indicados, né, interventores, no caso, do governo federal, era determinar aquilo que o governo já havia previamente decidido, determinar a execução disso. E segundo, conter manifestações contrárias ao governo de toda sorte, seja manifestações pacíficas, manifestações em jornais, gerando um clima de insegurança, um clima de perseguição constante. Aqui na Câmara nós temos alguns documentos de períodos intermediários, mas não, assim, aí a gente entra na questão da história arquivística de como este acervo se formou. Mas até onde sabemos não são documentos relacionados a uma Câmara Municipal. A gente volta a ter essa Câmara Municipal em funcionamento aí com suas novas atribuições e tudo mais a partir de 1948. O movimento de Vargas ser deposto, o movimento da deposição do governo central, paradoxalmente foi gerado por ele mesmo. Porque Getúlio Vargas não calculou de forma completa quais seriam as consequências de sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Ao enviar os pracinhas, ao enviar pessoas e militares para ajudar a deposição, ajudar a combater o eixo Alemanha, Itália e Japão, os próprios pracinhas se alinharam às formas de pensar e à ideologia dos aliados, Estados Unidos, França e estados e pessoas governantes que pregavam e adotavam uma forma mais democrática de organização do Estado.
Ao voltarem para o Brasil, esses pracinhas de alguma forma se viram em uma situação paradoxal também, porque eles serviam a um ditador que tinha os enviado para combater o eixo, forças fascistas, só que dentro do próprio estado em que eles retornaram, eles estavam submetidos a um governo de cunho fascista. Por isso mesmo, o governo federal gestou uma oposição dentro do exército contra ele mesmo. Era até natural, de alguma forma, que com o fim do fascismo em âmbito internacional, mundial, um governo fascista como o de Getúlio Vargas perdesse a força e perdesse o apoio dentro do Estado brasileiro. Fato é que, como o poder militar, neste momento da história brasileira, estava muito ligado ao exercício do poder central, todo tipo de movimentação do governo central tinha, de alguma forma, algum reflexo dentro dos militares, dentro das Forças Armadas. E essas respostas das Forças Armadas foram, muitas vezes, de eleição de generais para a presidência, o governo Dutra, ou de tomada à força do governo federal, como ocorreu em 64, e também, com o apoio dos militares, foi realizado o golpe de 37. É importantíssimo, portanto, perceber que dentro da configuração democrática brasileira da primeira parte, da primeira 50 anos, 60 anos do século XX, os militares sempre estiveram, de alguma forma, ligados à configuração da democracia, à configuração da distribuição de poderes e também à configuração das garantias fundamentais concedidas aos cidadãos. Recria a representação municipal com a restituição da autonomia dos municípios, só que essa recriação no papel da autonomia municipal e estadual, ela não se efetiva automaticamente. É preciso reconvocar as assembleias, refazer as eleições, renomear as pessoas, os deputados estaduais e por aí vai progressivamente até que todo o sistema se normalize. O poder legislativo é a voz do povo. O poder legislativo é onde o povo se expressa e se reconhece como povo. A volta do poder legislativo, portanto, representa a volta da liberdade para as pessoas, a volta da uma esperança de poder ser ouvido. Quando ela reabre, ela precisa de uma nova sede. Acaba ficando num dos andares desse palácio, onde funcionava o Poder Judiciário. A primeira sessão é no dia 1º de janeiro. Ela ocorre com a posse dos vereadores eleitos no fim de 1947 e ela foi presidida pelo juiz eleitoral. É uma curiosidade quando a gente compara principalmente com os dias atuais, né, em que a gente tem toda uma formação com uma equipe da própria casa, com o presidente anterior passando essas funções para o novo presidente, e não tínhamos uma Câmara para fazer todo esse trabalho. A própria estrutura administrativa, a localização da Câmara, que começa a ocupar o prédio do Palácio da Justiça, é uma novidade. Então, quem faz a sessão, quem preside essa sessão de posse é o juiz eleitoral da época, aqui de Campinas, que vai dar a posse aos vereadores, a posse ao novo prefeito, e aí sim eles vão começar a comandar a sessão. O que a gente percebe nessa sessão também de muito curioso, nas falas dos vereadores, é essa preocupação, essa comemoração da reabertura da Câmara, né? Alguns eles citam o período histórico que estavam vivendo, sobre os fechamentos, sobre o período do Vargas, a reconstitucionalização que eles chamam, né? Que hoje a gente também pode chamar de redemocratização, e a importância de ter no país, na cidade, pessoas escolhidas pela população.
Diferente do que vinha acontecendo antes, que eram indicações para prefeitos, agora a gente tinha um prefeito eleito e vereadores eleitos representando essa população. Mais para frente, a gente vai ver nas próximas sessões que eles vão começar a se ater às questões da casa, às questões da cidade. Então, um dos primeiros processos é a resolução de um regimento interno, porque a gente está recomeçando a casa, recomeçando a instituição. Zera-se a contagem de leis, a contagem de resoluções, vão começar do 1 novamente. Então, dali para frente, as atividades começam a ser muito parecidas com as atuais. Até pela organização que foi dada pelas leis estaduais, pela Constituição Federal, Constituição Estadual. Eles acabam comentando assim, do que está acontecendo no país. A gente vai ver outras ferramentas que vão surgindo aí ao longo do tempo, como as moções ou as indicações que mostram que eles estão preocupados com questões nacionais também. Então, às vezes alguma coisa que está acontecendo em Brasília, está acontecendo no Rio de Janeiro, às vezes não afetam diretamente a cidade, mas causam uma preocupação. A Câmara ela acaba sendo um reflexo também de seu tempo, no sentido mais amplo. Enquanto o país está passando por determinadas mudanças, tanto de mentalidades sociais, políticas, a Câmara também vai começando a refletir isso nas suas ações. Então, eles comentam tanto na sessão solene de instalação sobre o contexto maior, mas ao longo do tempo a gente vai vendo também essa preocupação com o amplo. Começa a ser contada a resolução número 1, lei número 1. A gente tem essas lei número 1 e resolução número 1 lá no começo do período republicano, mas aí com o fechamento e a reabertura ela é zerada e começa novamente do 1. É um valor simbólico de você dizer, olha, né, para trás não vale, nós estamos iniciando um novo tempo, né? Isso é comum, né, nessas mudanças políticas, né? Toda grande mudança política traz, né, esse tipo de simbologia, né? Enfim, e na verdade é isso aí, é simplesmente uma simbologia, porque você poderia ter continuado. A gente começa a contar as legislaturas, inclusive por essa de 48. Agora nós vamos, se eu não estou enganada, para a 19ª legislatura. Então essa é a nossa primeira. Essa legislatura ela vai até 1951, fim de 51, início de 52. Foi o único período desde 1797 em que a Câmara foi fechada, que ela suspendeu as atividades, né? A gente passou pela ditadura militar de 64, passamos mais recentemente pela pandemia de Covid-19 e mesmo assim a gente conseguiu manter o funcionamento da Câmara com as suas adaptações, com as características de seu tempo, mas a gente conseguiu manter a Câmara funcionando e servindo para a população. Com essa redemocratização no fim dos anos 40, a gente tem uma grande variedade de partidos, né? Durante o período Vargas, e não existem outros partidos, e aí a gente começa a ter vários novos partidos, como o PCB, que antes era proibido. Então a gente começa a ter uma variedade um pouquinho maior de pessoas que participam disso. Um exemplo é a vereadora, foi uma vereadora suplente, a Vera Pinto Teles, que ela vinha de um berço de trabalhadores, de operários, a família dela muito envolvida com a organização trabalhista, e então ela se torna a vereadora suplente do partido do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então a gente começa a notar, claro que ainda vão ter muitos vereadores que usam o nome de doutor na frente, que remete a essa população mais escolarizada, até um pouco elitizada, mas a gente também começa a ter outras pessoas que participam, que vêm de camadas mais populares. A Lei Estadual número 1 de 1947 começa a organizar os municípios e vai falar das funções, número de vereadores e outras questões sobre as câmaras municipais. E ela define que o número mínimo de vereadores nos municípios do estado de São Paulo era 13 e o número máximo 31. Ela faz ali uma conta, né, que a cada 2.000 habitantes deveria haver um vereador, e na época Campinas já tinha mais de 129.000 habitantes.
a legislatura de 1948 ela é muito representativa por ser a reabertura da Câmara, marcar uma redemocratização no país, mas também por ser a primeira vez que nós temos mulheres ocupando o cargo de vereadoras. No caso, a gente teve 2 vereadoras nessa legislatura, a Vera Pinto Telles e a Silvia Simões Magro, mas as 2 eram suplentes, elas não foram eleitas, não tiveram votação suficiente para serem titulares. A Vera Pinto Telles ela é a primeira a ocupar esse cargo, em 1948 ainda, quando o vereador titular do partido dela se afasta, ela toma posse, fica alguns dias e depois ela se retira. Ela não volta a ser vereadora, até porque o partido dela passa por uma impugnação e o partido é novamente proibido, então ela não volta a tomar posse. A Silvia Simões Magro ela vai tomar posse em 1950, em 1951 e em 1952. Então ela acaba representando várias vezes o partido dela, substituindo diversos vereadores que vão se afastando. A gente tem em 1934 uma Constituição que dava direito de voto à mulher e, portanto, também de ser eleita. Só que com o fechamento, né, do país, né, essa ditadura do Vargas, o Estado Novo, nunca houve, de fato, a eleição de mulheres para esse cargo até 1947. E mesmo assim, no caso de Campinas, elas ficam como suplentes, mas até então a gente não tinha nenhuma mulher atendendo essa posição. Aí a gente passa a ter, mesmo como foram pontuais as suas participações, a gente tem poucos registros das atividades legislativas delas. Mas elas realmente foram vereadoras, elas agiram, discursaram, participaram de sessões e fizeram propostas conforme o seu trabalho. O sucessor de Getúlio Vargas foi um militar, o general Dutra, que, de alguma forma, representava essa nova forma de pensar e essa nova articulação política que foi incorporada dentro do Estado brasileiro. O que ocorre após o fim do Estado Novo e a criação de condições para uma nova Constituinte e uma nova forma de representação é uma tentativa de criação de uma democracia brasileira. Isso, contudo, não obstante, foi sendo gestado em passos muito curtos, muito pequenos.